Olá, meus caros amigos, muito boa noite a todos. Neste vídeo nós vamos tratar da parte 1 relacionada ao processo de falência, em que eu trago a consideração e a análise de todos as noções introdutórias. Aqui, especificamente, nós vamos abordar questões que são tratadas nos artigos 75, 76, 79, 83, 84 e 149 da Lei 11.101, que é conhecida, como todos sabem, como Lei de Recuperação e Falência. Primeiramente, o que é a falência? Uma reflexão sobre o que seja a falência. E na solução dessa incógnita, de sabermos o que realmente é a falência, nós temos fundamentalmente dois entendimentos. Um que trata de um conceito material e outro que trata de um conceito de natureza processual. Então, materialmente falando, falência nada mais é do que o estado de um empresário ou de uma sociedade empresária cuja capacidade financeira de fazer frente aos seus compromissos financeiros, ela esgotou-se, sem ter este empresário ou esta sociedade empresária qualquer condição de reversão do quadro financeiro a que chegou. Então é o estado de bancarrota, na verdade, de uma empresa, né? Seja um empresário, seja uma sociedade empresária, que perde por completo a capacidade econômico-financeira de honrar seus compromissos financeiros, né? Esgotou-se essa possibilidade completamente e sem qualquer perspectiva de reversibilidade desse quadro. Processualmente falando, no entanto, o processo de falência é um processo de execução coletiva, que visa, na verdade, a arrecadação dos bens do devedor, seja ele empresário ou seja uma sociedade empresária, a liquidação e a realização do seu ativo e o pagamento proporcional dentro de uma ordem de preferencialidade do universo de credores. Então, a natureza jurídica do processo falimentar é uma natureza jurídica de execução coletiva. Então, nesta execução coletiva, que se dá exatamente a partir da derrocada financeira da empresa, dentro daquela concepção material que acabamos de falar. Então, dentro deste processo de execução coletiva, se visará, então, arrecadar os bens do devedor, integrantes do seu ativo. Em relação a bens ilíquidos, a liquidação e, na sequência, a realização completa do ativo. E depois, a partir do ativo realizado, o pagamento dos credores proporcionalmente ao crédito de cada um e dentro de uma ordem de preferencialidade que no Brasil está estabelecida pelo artigo 83 da Lei 11.101. Existe uma discussão em relação à natureza, então, jurídica da falência. Se ela é um instituto precipuamente de direito material ou se é um instituto de natureza precipuamente, primordialmente processual. Parte da doutrina entende que o direito falimentar tem natureza jurídica de direito material, de direito substantivo. Por quê? Porque ela, a falência é o fato jurídico íncito na própria incapacidade financeira do devedor. Então ela está embutida
dentro da incapacidade financeira do devedor. O devedor passa a não ter mais a capacidade financeira de honrar os seus compromissos, e isso, em outras palavras, traz em si o elemento falimentar, a falência na sua mais pura concepção. O processo, então, o processo falimentar nesse contexto, para quem trabalha com a ideia de que a falência é um estado material, principalmente um estado material do devedor, o processo nesse contexto ele tem, então, um caráter apenas secundário, um caráter apenas acessório, que vai, então, procurar, pelo qual se vai procurar, da melhor maneira possível, honrar parte dos compromissos do devedor de acordo com aquilo que seja possível, que seja viável, a partir de um ativo que ainda lhe reste. Outro grupo de doutrinadores, outro grupo de pensadores jurídicos, no entanto, ao invés de enxergar na falência principalmente uma condição material de insustentabilidade do devedor, enxerga, na verdade, no direito falimentar, um direito principalmente processual, exatamente em função da sua destinação, primeiro da sua natureza jurídica de execução coletiva e da sua destinação de procurar encaminhar a solução o máximo possível para a satisfação de pelo menos parte dos créditos, através da arrecadação, da liquidação e da realização do ativo, né? E aí a quitação, certamente não de todos, mas de parte dos créditos, com o produto desse ativo. Então, por conta desta finalidade muito mais ligada à ideia de operacionalidade de soluções, é que parte da doutrina, então, ao invés de conferir à falência uma prioridade do campo material, a entende prioritariamente como um fenômeno de natureza processual que tende exatamente a encaminhar, se não toda, pelo menos parte das soluções possíveis dentro daquilo que o ativo do devedor venha a permitir. Quais são os princípios mais importantes? Talvez não esgotemos os princípios aqui, mas os mais importantes ligados ao direito falimentar. Eu enumero aqui o princípio da celeridade, o princípio da economia processual, o princípio da universalidade do juízo falimentar, o princípio da preferência de tramitação, o princípio da extraconcursalidade, o princípio da preferencialidade concursal e o princípio da proporcionalidade concursal, cada qual deles desenhado de uma determinada maneira dentro da Lei de Recuperação e Falência brasileira. Vamos lá, então, em cada um. O princípio da celeridade, a menção a ele nós vamos encontrar no artigo 75, parágrafo único da Lei de Recuperação e Falência. Pelo princípio da celeridade, o curso do processo falimentar deve se dar da forma mais célere, da forma mais acelerada possível. Os atos processuais, por conta do princípio da celeridade, os atos processuais, eles devem sempre ser praticados dentro do menor prazo possível, desde que isso não acarrete prejuízo para as partes. Claro que se o fato de você acelerar o processo falimentar por qualquer motivo gerar prejuízo para as partes, então se deve imprimir a velocidade necessária para que os direitos das partes envolvidas no processo sejam integralmente preservados.
Na verdade, se nós pararmos para pensar, o princípio da celeridade processual, ele guarda uma consonância plena com o princípio que está inscrito no artigo 5º, inciso 78 da Constituição da República, da Constituição Federal, conhecido como o princípio da razoável durabilidade do processo ou da duração razoável do processo, né? Então, a celeridade ela guarda uma sintonia, uma consonância exatamente com este princípio constitucional, que na verdade tem por objetivo último sempre procurar garantir a efetividade do resultado da demanda dentro do possível, preservando a sua utilidade. Então, tudo isso, né, toda a questão que permeia o princípio da celeridade, terá como escopo final sempre a ideia de que o processo tem que andar, tem que evoluir, sempre com a perspectiva de que o resultado futuro da demanda seja útil e efetivo. O segundo princípio norteador do processo falimentar é o princípio da economia processual, também previsto no artigo 75, parágrafo único da Lei de Recuperação e Falência. E é um princípio que guarda uma relação muito íntima com o princípio precedente da celeridade. O princípio da economia processual, ele preconiza, né, a busca pela otimização dos atos processuais, sempre se procurando unir da melhor maneira possível aquele binômio que envolve o maior proveito com o menor esforço no delineamento dos atos e das práticas processuais. Então, se procura imprimir uma marcha, se procura imprimir práticas e soluções que almejem e que, dentro do possível alcancem o maior proveito com o menor esforço possível. Quando nós conseguimos, dentro de um contexto processual determinado, unirmos e transformarmos esse binômio, maior proveito e menor esforço, em algo prático, em algo concreto, nós atingimos o nosso objetivo de economia processual, né? Como diz a processualista Ada Pellegrini Glinover, sem prejuízo do direito, isso é muito importante, sem prejuízo do direito, deve-se sempre buscar o máximo resultado com a menor quantidade possível de atos processuais. Isso tem, evidentemente, uma relação muito direta com a ideia de simplificação do processo o máximo possível, a máxima simplificação do processo possível. Quando nós conseguimos, então, simplificando o processo, alcançarmos o seu maior proveito, estaremos aí, digamos, no ápice da economia processual. Então, podemos observar por essa primeira narrativa que a relação entre celeridade processual e economia processual é uma relação muito próxima, muito íntima, né? As duas coisas caminham absolutamente juntas, tanto que aparecem ambos os princípios, o da celeridade e o da economia processual, dentro do mesmo artigo 75, parágrafo único, da Lei de Recuperação e Falência. O terceiro princípio que eu listei aqui é o princípio da universalidade do juízo falimentar, que nós vamos encontrar no artigo 76 da Lei de Recuperação e Falência. Por ele, nós temos que o juízo falimentar ele é indivisível e que a ele vai competir conhecer todas as ações sobre bens, sobre interesses e sobre negócios do falido, com apenas 3 exceções. Então, o juízo falimentar, pelo princípio da sua universalidade, ele é indivisível e cabe a ele conhecer todas as ações que envolvam bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas
ações trabalhistas, que continuam tramitando perante a Justiça do Trabalho, ações de natureza fiscal, de natureza tributária, e ações não reguladas na Lei de Recuperação e Falência, em que o falido venha a ser autor ou venha a ser litisconsorte ativo. À exceção dessas três categorias de ações, trabalhistas, fiscais e ações que não estejam reguladas pela lei recuperacional e falimentar, em que o falido seja autor ou litisconsorte ativo, todas as demais ações vão correr, todas as ações que digam respeito a bens, interesses e negócios, correrão perante o próprio juízo falimentar. Isso significa, então, o princípio da universalidade, repetindo, está previsto no artigo 76 da Lei de Recuperação e Falência. Depois nós vamos ter o princípio da preferência de tramitação, que está previsto no artigo 79 da Lei 11.101. Por ele, os processos de falência e seus incidentes, então tanto o processo principal quanto os incidentes, preferem a todos os outros, seja na ordem dos feitos, quer dizer, na ordem em que eles entram e saem de gabinetes e de cartório, seja também em qualquer grau de jurisdição, do primeiro ao último grau de jurisdição, tanto na ordem dos feitos quanto ao grau de jurisdição em si, ele sempre terá preferência em relação a outros processos, justamente porque ele envolve um universo muito grande de interesses, inclusive verbas alimentares, especialmente quando se trata de verbas trabalhistas e acidentárias. Isso está previsto, como eu disse, no artigo 79 da Lei 11.101. Depois nós temos o princípio da extraconcursalidade, que vai nascer da combinação do artigo 84 com o artigo 149 da Lei de Recuperação e Falência. O que preconiza o princípio da extraconcursalidade? Na verdade, é a preferência de pagamento de certos créditos estes que são normalmente ligados ao andamento do próprio processo falimentar e que são entendidos pelo legislador como necessários ao desenvolvimento do seu curso, ao desenvolvimento do curso do próprio processo. Então, certos créditos que têm essa configuração de serem créditos ligados assim ao andamento do próprio processo falimentar ou ao seu precedente recuperacional, quando a falência for precedida de uma tentativa de recuperação judicial, estes créditos, pela regra do 84 e depois com a combinação com 149 da Lei Recuperacional e Falimentar, estes créditos, eles têm preferência de pagamento sobre todos os demais, inclusive aqueles créditos concursais na ordem estabelecida pelo artigo 83. Então, todos os créditos tidos como extraconcursais têm preferência de pagamento sobre tudo. Quais são eles? A remuneração do administrador judicial e de seus auxiliares, créditos trabalhistas ou acidentários relativos a serviços prestados após o decreto de falência, quer dizer, quem tenha trabalhado para a massa falida depois de já decretada a falência, os seus direitos trabalhistas ou de eventuais acidentes de trabalho têm também a pecha da extraconcursalidade e são pagos antes de qualquer coisa. Quantias fornecidas à massa falida pelos credores, às vezes depois de a falência já decretada, para reaver seu crédito, o credor precisa aportar algum dinheiro para alguma despesa que se tenha. Então, essas quantias também são de pagamento extraconcursal. Despesas realizadas com a verificação do ativo para sua arrecadação, para sua liquidação, para sua realização
e ainda também para a distribuição do produto depois, quando do pagamento dos credores. Ainda também são extraconcursais o pagamento, regido pela extraconcursalidade, as custas judiciais do processo de falência, custas judiciais de ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida, obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante o processo de recuperação judicial, isso lá na forma do artigo 67 da Lei Recuperacional e Falimentar, quando esta falência, por óbvio, tiver sido precedida por uma recuperação judicial e, em determinado momento, esta recuperação judicial tenha sido convolada em falência. Então, aquelas despesas, aqueles atos jurídicos válidos realizados durante a recuperação judicial, na forma do artigo 67 da lei, o que envolva esses negócios jurídicos também é alcançado pela extraconcursalidade. E ainda também as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados após a decretação da falência, seja qual for o ato jurídico, desde, obviamente, que ele cumpra as formalidades legais para tanto e seja, portanto, reputado como válido. E, por fim, ainda são créditos extraconcursais também os tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido após o decreto de falência, após a decretação da falência. Os tributos cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de decretada a falência são créditos concursais. Vão ter que obedecer e aguardar a sua vez, segundo a ordem do artigo 83. Mas os créditos créditos tributários relacionados a fatos geradores ocorridos depois de decretada a falência, estes são créditos extraconcursais. Depois nós vamos ter ainda o princípio da preferencialidade concursal. E aqui nós vamos observar as regras do artigo 83 e do artigo 149 da Lei Falimentar. O que significa o princípio da preferencialidade concursal? Que o pagamento dos créditos, ele deve obedecer à ordem determinada pela lei. Então, primeiro vai se pagar os extraconcursais, aqueles do artigo 84, e depois, com o dinheiro que sobrar do ativo, evidente, se sobrar, vai se pagar os créditos concursais dentro da preferencialidade estabelecida pelo artigo 83 da Lei de Recuperação e Falência, que vai ser o objeto de uma das nossas próximas aulas. Então, e nessa questão ainda da preferencialidade concursal, tem que se obedecer à ordem das classes estabelecidas, ordens das classes de preferencialidade estabelecidas pelo artigo 83, e somente vai se passar para o pagamento da classe seguinte quando já se esgotou o pagamento de todos os créditos de uma classe precedente. Aí é que se passa para a classe seguinte. Isso é o que nós chamamos de princípio da preferencialidade concursal. Há uma preferência de pagamento que vai se dar exatamente dentro daquela ordem estabelecida, como eu disse, pelo artigo 83 da Lei de Recuperação e Falência. E depois ainda, por fim, o princípio da proporcionalidade concursal, previsto no artigo 149, parágrafo 2º da Lei de Recuperação e Falência. Por este princípio da proporcionalidade concursal, os credores deverão receber seus créditos através de rateio com os credores da mesma classe. Então, se faz o cálculo do montante global
dos créditos por classe e cada credor, dentro da sua própria classe, recebe proporcionalmente o seu crédito dentro da proporcionalidade que se estabelece nesse valor global da própria classe. Vamos dizer que numa determinada classe, os créditos totalizem 100 mil reais e um credor seja credor de 10 mil reais, ou seja, dentro da sua classe, esse credor é credor de 10% dos créditos daquela classe. Mas vamos imaginar que na realização do ativo só se tenha apurado 50 mil reais, que não se tenha os 100 mil reais necessário para o pagamento dos créditos daquela classe. Então, como se apurou 50 mil reais na realização do ativo, este credor que tem direito a 10% dos créditos da sua classe, proporcionalmente a seu crédito, vai receber 5 mil reais, que é 10% do ativo apurado, do ativo, melhor dizendo, realizado, e que vai fazer frente aos créditos daquela classe na medida do possível. E o possível, nesse caso, é apenas em 50% dos créditos daquela classe. Então, o princípio da proporcionalidade concursal prevê exatamente isso, que os credores deverão receber seus créditos através de rateio proporcional com os credores da mesma classe. A impactação do crédito de cada qual em relação aos créditos da respectiva classe. E assim, só vai se passar depois para uma classe seguinte, como eu disse antes, quando tratei do princípio da preferencialidade, só vai se passar para a classe seguinte quando nós tivermos esgotado os pagamentos de uma classe precedente. Se eu não tiver ativo realizado suficiente para pagamento de uma classe precedente, eu pago essa classe precedente de forma proporcional ao crédito de cada credor e as classes subsequentes, infelizmente, ficarão sem receber seus créditos. Por fim, eu trato neste vídeo das finalidades do processo de falência. E quais são as finalidades? Eu enumerei aqui basicamente, meus queridos, 4 finalidades. A primeira finalidade é de arrecadar o máximo possível os bens integrantes do ativo do devedor. Quanto mais bens forem arrecadados, por certo, mais credores terão os seus créditos satisfeitos na hora do pagamento, né? Então, um dos objetivos, ou o primeiro objetivo do processo falimentar é arrecadar o mais possível bens integrantes do ativo do devedor. A segunda finalidade do processo falimentar é liquidar os bens ilíquidos do ativo do devedor. Muitos desses bens podem ser bens ilíquidos, por exemplo, um estoque, o ativo imobilizado, veículos. Então, o segundo objetivo do processo falimentar é transformar em ativo líquido tudo aquilo que no momento da arrecadação era ilíquido. Então vai se proceder venda direta quando isso for autorizado, vai se proceder asta pública quando for necessário para a venda desses bens, de maneira que se consiga num determinado momento ter todo o ativo do devedor liquidado. Liquidado significa transformado em última análise em dinheiro, em liquidez. O terceiro objetivo do processo falimentar é a realização do ativo. Quer dizer, pegar esse ativo e juntar ele todo em um bolo único, em um conjunto de valores únicos,
Por quê? Porque logo na sequência, após a realização do ativo, a conglobação desse ativo em um bolo único, então nós vamos para o quarto objetivo do processo falimentar, que é pagar os credores, observando-se aqueles critérios dos quais nós falávamos há pouco. Primeiro, o pagamento dos créditos extraconcursais, então observando-se a extraconscursalidade do artigo 84, depois de quitados os extraconcursais, os créditos concursais na ordem de preferencialidade do artigo 83, e não sendo suficiente o ativo realizado para pagamento de alguma das classes, então o pagamento proporcional à impactação do crédito de cada credor dentro da própria classe a que ele pertence, mediante rateio. Certo, meus caros? Então, recapitulando as finalidades do processo falimentar: arrecadar os bens integrantes do ativo do devedor, liquidar os bens ilíquidos do ativo do devedor, quando forem arrecadados bens ilíquidos, realizar o ativo, quer dizer, juntar tudo em um bolo único, e depois disso, pagar os credores, observando-se os critérios de extraconcursalidade, de preferencialidade concursal e de proporcionalidade concursal, quando necessário. É isso, meus caros, para este primeiro vídeo. Até o nosso próximo vídeo acerca do direito falimentar.